Instrução espiritual. Pés e paz. Expressiva a decisão de Jesus lavando os pés dos discípulos. Recordemos que o Senhor não opera a ablução na cabeça que pensa, vê e ouve, traduzindo o sentimento com os dons divinos da reflexão e com as faculdades superiores da palavra. Nem lhes alimpo as mãos que trazem consigo a excelência dos recursos táteis para a glorificação do trabalho e a muda linguagem dos gestos que exprimem afetividade e consolação. Lava-lhes simplesmente os pés, base de sustentação do corpo, e implementos da criatura física que entram em contato com a lama e o pó da terra, padecendo espinheiros e charcos, e purifica-lhes semelhantes apêndices necessários à vida humana sem reproche e sem queixa. Lembremo-nos, pois, do ensinamento sublime e lavemos os pés uns dos outros com a bênção da humildade no silêncio do amor puro, que tudo compreende, tudo suporta, tudo santifica e tudo crê, porquanto apenas tolerando e entendendo a poeira e o lodo que ainda repontem dos caminhos alheios é que redimiremos os nossos, atingindo a verdadeira paz. Livro Encontro de Paz, editora IDE, capítulo 29, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Muito importante que pensemos na questão quando Jesus lava os pés dos discípulos. Evidentemente que nós não vamos sair por aí lavando o pé das pessoas para demonstrar afetividade e humildade. Não. Jesus cria um simbolismo onde a humildade, no perdão, na compreensão, na tolerância, na paciência, com os nossos semelhantes, ficaria fortificado. Esse símbolo é a fortificação, é a sustentação das nossas atitudes de compreensão, de humildade e de perdão. Não há necessidade de sair lavando os pés para demonstrarmos a nossa humildade ante o próximo. O mais importante é a tolerância, é a paciência, é o perdão, é a compreensão dos gestos e atitudes equivocadas do nosso próximo, para que se instale em nós as atitudes do perdão. E todos sabemos, com a literatura espírita, que a atitude de perdão, ou o gesto do perdão, não beneficia quem é perdoado, beneficia quem perdoa, porque quem perdoa se desvincula do ato nefasto, gerador da possível aflição, não havendo perdão. Havendo perdão, não há aflição, porque a possível vítima não vai existir. Nós não seremos vitimados pela ofensa, porque em havendo perdão instantâneo. A grande dificuldade nossa é esse perdão instantâneo. A gente até está exercitando o perdão, mas aquele perdão a posteriori, depois que meditamos bastante, pensamos bastante e vemos que não é por aí, que temos que tolerar, que temos que relevar. Ué, mas aí Inês é morta. Aí já houve um estrago no nosso mundo emocional, porque nós agasalhamos
conosco a ofensa. O ideal é que trabalhemos o perdão instantâneo, natural, ou melhor, o melhor é que não nos ofendamos. Difícil, muito difícil, mas é a solução para vivermos em paz. Fora isso, nós teremos sempre conturbações nos nossos dias, nas experiências de convivência. Sempre nós teremos alguém nos ofendendo. Sempre registraremos a ofensa e ficaremos magoados. Ficaremos sofrendo, às vezes por horas e às vezes até por dias. E há quem sofra por anos, a fios. É lamentável, né? Às vezes a pessoa se encontra com uma outra que tem muita intimidade, aí começa a contar coisas, começa a falar coisas. E lembra, às vezes, de um parente, de um amigo, e de um problema ruim que houve ali, uma situação que gerou calamidades, que gerou sofrimentos. Então, muito lamentável guardarmos conosco as vibrações do mal que alguém possa desferir sobre nós. Ora, tudo por ausência do perdão. Então, nós precisamos trabalhar o perdão instantâneo. Difícil? Muito difícil, mas não é impossível. Se tivermos vigilância, nós faremos cara de paisagem e neutralizaremos aquela ação daquele momento com a humildade, com a simplicidade da humildade. Aquela humildade que não se ofende. Ah, mas isso aí é quase que impossível, eu não sou Jesus, eu não sei o quê, e a pessoa vai inventar um monte de desculpa porque não quer esforçar-se para alcançar esse objetivo. Evidentemente que não vai ser fácil, mas nós podemos começar a fazer experiência e até agradecer as possíveis ofensas, porque aí poderemos avaliar como estamos reagindo ante o mal feito do próximo que convive conosco. Quem mais pode nos ofender são as pessoas com as quais convivemos. Aquelas que estão distantes, ainda que possam ter atitudes reprováveis, no dia seguinte ou dias depois nem lembramos mais, porque não temos vínculos afetivos com a pessoa. Agora, quando há vínculo afetivo, aí é um inferno, não é? Porque guardamos em nós aquela situação onde nosso orgulho foi ferido. O orgulho, porque sempre que nos ofendemos com alguém ou alguma coisa, é o nosso orgulho que foi ferido. Ora, e o antídoto contra o orgulho chama-se humildade. Humildade é o contrário de orgulho. Se nós não tivermos consciência da necessidade da humildade de coração, que tudo suporta, que tudo compreende, que tudo esquece, que tudo releva, aí ficaremos sofrendo igual os doidos toda a vida. Qualquer bobagem que possam falar, qualquer atitude, e aquilo cria um desarranjo no nosso mundo emocional. E tem gente que fica até com depressão, e porque não sei o quê. Mas tudo por falta de humildade, ou seja, tudo por orgulho. O orgulho é que foi ferido. Havendo humildade, não há orgulho. E não havendo orgulho, há compreensão, entendimento, paciência, tolerância, de maneira natural. Lavar os pés dos discípulos, Jesus quis dizer para nós que precisamos agir com humildade. Ele dá aquela demonstração de maior humildade com pessoas que iriam depois negar a ele. Pedro negou 3 vezes no momento extremo. Judas traiu. E a maioria estava, de certa forma, insensíveis ao que ele falava. Tanto que Pedro negou 3 vezes. E Pedro foi o primeiro a ser chamado junto com seu irmão André, logo que Jesus chegou em Cafarnaum. Primeiro a ser chamado foi Pedro e André. Depois ele chama Tiago e João. Mas Pedro e André foram os 2 primeiros a serem chamados. Ora, e conviveu com Jesus
durante 3 anos. Jesus sempre passava pela casa de Pedro, sempre ficava por ali e sempre orientando, sempre dando exemplo, sempre falando, conversando, instruindo. Mesmo assim, Pedro nega 3 vezes. Mas o que Jesus faz? Quando ele ressuscita e volta, ele não vai reclamar com Pedro. Eu te avisei, Pedro, não sei o quê. E não vai jogar na cara de Pedro que ele avisou que Pedro iria trair 3 vezes antes que o galo cantasse, não sei o quê. Não. Ele não fala sobre nada que passou. Ele fala sobre o futuro. Ele fala sobre a necessidade de implantação do amor, da bondade, do socorro aos sofredores, aos mais desgraçados, e que prosseguissem trabalhando e confiando que Ele estaria sempre conosco até o fim dos séculos. Então ele não vai voltar, né? Ele já voltou. Tem os teólogos por aí que ficam prometendo a volta de Jesus, que é uma coisa bem esquisita. Porque se nós não estamos conseguindo viver 2000 anos após a primeira vinda, o que ele ensinou, a segunda vinda, foi exatamente a, como espírito, no momento que ele ressuscita, e fica 40 dias e 40 noites, materializando-se e desmaterializando-se. Não há necessidade de uma terceira vinda. Por quê? Essa terceira vinda seria inútil, porque nós não conseguimos ainda implementar o amai-vos uns aos outros, uma dificuldade imensa. Eu escrevi aqui centenas de vezes na plataforma que fico andando para lá e para cá. Amai-vos, amai-vos, amai-vos. E parece que nós somos surdos, porque isso aí não tá nem, nós não estamos nem aí para esse amai-vos. Amai-vos, amai-vos, amai-vos. E nós fazemos o quê? Não é? Não amamos. A verdade é essa. Ainda não amamos, mas pelo menos deveríamos desejar aprender a amar, porque ninguém sabe nada sem aprender. Nós precisamos desejar aprender a amar. E evidentemente que desejando aprender a amar e colocando-nos na condição de aluno aplicado, dedicado, conseguiremos, ainda que não 100%, mas 5%, 10%, alguns percentuais do dia serão dedicados às atitudes do amai-vos. E nós temos repetido isso, e parece uma coisa enjoada, que repetimos e repetimos, mas é bom que repitamos mesmo. O amai-vos é um novo mandamento. Ora, esse novo mandamento substitui todos os mandamentos anteriores, inclusive os 10 mandamentos recebidos por Moisés. Por quê? É porque nem Moisés foi capaz de cumprir os 10 mandamentos. Ele também matava. E lá no mandamento está: não matarás. Mais adiante, o rabino e o doutor da lei, Saulo de Tarso, vai matar. Mas ele pregava: não matarás. Só após Jesus aparecer para ele na estrada de Damasco é que ele então não mais vai matar, vai preferir morrer do que matar. Mas até então ele ficava repetindo não matará, mas era só uma hipocrisia da palavra falada. Ele não amava o próximo. Por isso, o mandamento novo é: amai-vos uns aos outros. Por quê? Ué, porque quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não faz corrupção, quem ama não engana. Quem ama se sacrifica para não sacrificar o próximo. Quem ama ajuda, ampara, socorre. Ora, o amai-vos uns aos outros substitui todos os mandamentos anteriores de todos os profetas. Até porque Jesus é maior que todos os profetas, que Moisés, que todo mundo. Porque ele fala e exemplifica a humildade, o amor, o perdão. Então, lavar os pés, na verdade, é o símbolo da humildade que deveríamos implementar em nossas atitudes no dia a dia. Expressiva a decisão de Jesus lavando os pés dos discípulos. Muito importante a gente imaginar a, a atitude nossa, de nós outros hoje.
Lembremos-nos, pois, do ensinamento sublime e lavemos os pés uns dos outros com a bênção da humildade. E lavemos os pés uns dos outros com a bênção da humildade, no silêncio do amor puro, que tudo compreende, que tudo suporta, que tudo santifica, tudo crê. Não é lavar o pé com água, aquilo ali é o simbolismo da humildade na vida de relação com o nosso próximo. Lembremos-nos, pois, do ensinamento sublime e lavemos os pés uns dos outros com a bênção da humildade, no silêncio do amor puro, que tudo compreende, tudo suporta, tudo santifica, tudo crê, porquanto apenas tolerando e entendendo a poeira e o lodo que ainda repontem dos caminhos alheios, é que redimiremos os nossos caminhos, atingindo, assim, a verdadeira paz. Então, muito importante a gente confiar no amparo divino e a gente valorizar o contato com o Evangelho à luz do Espírito, com a bênção do Consolador prometido, que sabemos que é o Espiritismo, que atualmente está em curso na Terra. Mas temos que prestar atenção e temos que acordar para essa realidade, porque o tempo urge. Pode ser que ainda hoje o Senhor peça essa vestimenta de carne que permite que possamos interagir com o mundo material à nossa volta. O que o pessoal chama por aí de morte. Não tem morte, só tem vida. Nós somos espíritos imortais. Nós não temos um espírito, nós não temos uma alma. Nós somos o espírito, nós somos a alma. E tudo está guardado em nós, tudo está arquivado nas memórias, lá no corpo perispiritual. O cérebro físico vai fazer um registro temporário, como fosse um arquivo temporário, mas que logo, logo vai ser totalmente apagado, no sentido da destruição natural que ocorrerá com o que é material que nos reveste. Mas o conteúdo está arquivado no cérebro espiritual e lá não vai ser apagado nunca, não tem morte. Nós sempre estivemos e estaremos vivendo a vida eterna, ora no corpo, ora fora do corpo, mas tudo na fração do milissegundo, de cada minuto, de cada hora, de cada dia, tudo está arquivado nas memórias, na memória visual, na memória auditiva, na memória tátil, nas 5 memórias principais, onde arquivamos tudo que pensamos, tudo que falamos e tudo que fazemos. Ora, onde estão escritas as leis de Deus? Allan Kardec pergunta aos espíritos, na questão 621 de O Livro dos Espíritos. E os espíritos responderam, na vossa consciência. Então nós sabemos muito bem o que é errado e o que é certo. Por quê? Será que gostaríamos de fazer com o próximo o que fazemos conosco mesmo? Será que gostaríamos de fazer conosco mesmo o que faríamos com o próximo? Será que ficaríamos felizes com as nossas atitudes empreendidas com o próximo, se alguém empreendesse conosco? Então nós temos que fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem e não fazer ao próximo aquilo que não queremos para nós. Sem isso, não há amor ao próximo. É preciso que entendamos a regra áurea do amor ao próximo. É fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse e não fazer ao próximo o que não queremos para nós. E não teremos paz se não agirmos assim, a verdade é essa. E podemos até acrescentar, não teremos saúde, nem mental, nem física, sem o amor ao próximo. É triste ouvir isso? É, mas é a verdade. Mas é impossível aprender a amar? Não. Podemos começar ainda hoje, perdoando mais, compreendendo mais,
agindo com mais paciência, com mais tolerância, com mais alegria, com mais harmonia, com mais contentamento, com mais esperança, confiando na divina providência e no amparo direto de Jesus. Qualquer pessoa pode falar com Jesus pelo pensamento. Jesus, me ajuda, Senhor. Qualquer pessoa pode falar com Jesus. Não precisamos da intermediação de nenhum religioso. Qualquer pessoa pode falar diretamente com Jesus pelo pensamento.